Muito boa tarde. Eu confesso com muita dificuldade, com muita emoção, muita dificuldade no sentido de emoção, que eu participo hoje nesta mesa redonda. Tal como o nosso diretor, nós somos colegas de curso, um dos primeiros livros que eu comprei aqui na faculdade durante a licenciatura, extra manual, foi o livro do professor Alberto Xavier, a sua tese de doutoramento, Conceito e Natureza do Ato Tributário, que é uma relíquia um pouco maltratada pessoalmente, porque me acompanhou durante anos e anos, enquanto fiz a minha tese de doutoramento. Mas, enfim, é uma relíquia que está prestes a ser devidamente encadernada, dadas as vezes que eu já li, e que merece esse tratamento. Para além do conceito e natureza do ato tributário, ainda no meu segundo ano de licenciatura, onde era dada então a disciplina de Finanças Públicas 1, logo aí eu comprei o manual do professor Alberto Xavier de Direito Fiscal. Na altura, enfim, os mais jovens já ouviram dizer por nós, mas não o testemunharam, na altura a produção de direito fiscal em Portugal e, enfim, noutros países também, era uma produção muitíssimo mais rara, o que, de qualquer forma, não é isso que justifica que nós fôssemos aconselhados a comprar imediatamente para a nossa formação os trabalhos do professor Alberto Xavier. O Conceito e Natureza do Ato Tributário foi, como eu já disse, o livro que mais me acompanhou durante a elaboração da minha tese de doutoramento. Eu tive a oportunidade, quando fiz a apresentação do livro na Associação Fiscal Portuguesa e na ausência do seu professor Alberto Xavier, tive a oportunidade, de certa forma, de querer entrar em diálogo com a sua filha, por causa da importância que foi este livro para a elaboração do meu trabalho. Um trabalho que, como sabemos, é um que dura muitos anos, que é um trabalho, em grande parte, e tem que ser assim, solitário, e, enfim, a dificuldade que eu senti em ultrapassar a tese do professor Alberto Xavier, isto é, em vir com uma tese nova, implicou que eu, passo a passo, tivesse que justificar no meu doutoramento porque é que achava que se devia ir numa outra direção. Mas este passo a passo, este diálogo permanente com o professor Alberto Xavier foi algo que só aconteceu dado o vulto, a importância, a sabedoria que representa a pessoa e a própria obra. E, como todos os grandes vultos da sabedoria, não é preciso nós encontrarmos muitas vezes com a pessoa fisicamente para a termos sempre presente. Eu, se não me engano, não fiz aqui um grande esforço de memória, mas, se não me engano, terei encontrado o professor Alberto Xavier 2 ou 3 vezes em diálogo relevante, com certeza que me cruzei com ele noutras ocasiões, mas, por curiosidade, para além aqui da tese de doutoramento, o professor Alberto Xavier acompanhou a minha primeira saída em termos de internacionalização aqui da faculdade. Eu fui convidada em 93 pela Universidade de Munique para uma ação integrada luso-alemã, e o professor que imediatamente me disse que se responsabilizava pela coordenação na parte portuguesa foi o professor Alberto Xavier. Da outra parte estava outro vulto, o professor Klaus Vogel. Eu estou, obviamente, como podem calcular, enfim, aqueles que me conhecem, marcada por essa minha primeira experiência. É algo que eu nunca esquecerei, é algo que eu tenho que agradecer ao professor Alberto Xavier. Foi, de facto, a minha primeira saída, foi conhecer um mundo novo, um mundo que me abriu portas a conhecimentos muito, enfim, que permitem influenciar toda a nossa formação. Ora bem, no quadro
do que nos traz aqui hoje, desta homenagem a uma pessoa de quem sentimos diariamente a falta aqui na faculdade, apesar, como eu vos disse, de os encontros relevantes terem sido apenas 2 ou 3, mas que de facto, para o trabalho que eu faço, teria sido muitíssimo mais enriquecedor se eu tivesse tido a oportunidade de encontrar e discutir com o professor Alberto Xavier diariamente aqui na faculdade. Os nossos caminhos são sempre caminhos inesperados, e a vida é o que é, temos as obras escritas, e para o que me traz aqui hoje, então, para as tendências do direito fiscal internacional, eu preparei uma breve apresentação sobre os caminhos recentes que o fiscal internacional e a União Europeia está a tomar. Para enquadrar um pouco os participantes nesta sessão, deixem-me dizer que eu sou representante, através da Associação Europeia de Professores de Direito Fiscal, na plataforma da União Europeia sobre a boa governação fiscal. E, portanto, é nessa qualidade também, respeitando as regras Chatham, isto é, as regras segundo as quais nós podemos dizer o que é que se passa nas reuniões, mas não podemos dizer quem disse o quê, que eu vos vou dar aqui alguma ideia destes novos caminhos e destes grandes desafios que atravessa o direito fiscal internacional. Ora bem, temos recomendações da União Europeia que surgem em 2012 e que vêm na sequência de iniciativas da OCDE e, além do mais, na sequência de notícias que foram publicadas por os chamados mainstream media, portanto, por meios de comunicação com grande impacto internacional. Temos aqui o aparecimento de um novo conceito que não encontramos no manual do professor Alberto Xavier, que não encontramos nos manuais, não encontramos no manual dele de Direito Fiscal Internacional ainda, mas não é por omissão do professor Alberto Xavier. É algo que questionamos todos neste momento e o seu significado, isto é, temos um conceito agora de planeamento fiscal agressivo. É um conceito que nos aparece nas recomendações da União Europeia, a par da fraude fiscal, do abuso fiscal e, erradamente, da evasão fiscal. Erradamente, eu coloquei aqui o termo que está nos documentos oficiais, é um problema de tradução que a União Europeia ainda não conseguiu resolver e que, se nós olharmos para o manual do professor Alberto Xavier de Direito Fiscal Internacional, percebemos que não deveríamos falar em evasão fiscal, mas sim em elisão fiscal, isto é, o abuso e a evasão fiscal seriam reconduzidos, em termos rigorosos, ao conceito de elisão. Das recomendações da União Europeia, e mais concretamente da Comissão Europeia, temos uma tentativa de definição cuja juridicidade é duvidosa, mas temos uma tentativa onde se diz, como podem ver aí no meu slide, que no planeamento fiscal agressivo se tenta tirar partido das tecnicidades de um sistema fiscal ou das incoerências entre 2 ou mais sistemas para efeitos de redução da obrigação fiscal. A grande perplexidade perante esta noção é uma noção que aparece nas declarações do G20. A grande dificuldade é de saber se se trata de um conceito jurídico propriamente dito, de um conceito autónomo perante, nomeadamente, a elisão fiscal, e o que é que se pretende com a introdução deste conceito. Há alguns exemplos que são dados nos documentos quer da OCDE, quer da União Europeia. Desde logo diz que ele pode aparecer sobre uma multiplicidade de formas e que as suas consequências incluem as duplas deduções e a dupla não tributação. A pergunta que se pode desde logo fazer é quais são os destinatários deste conceito. Nós estamos a dirigir-nos ou a qualificar o comportamento dos contribuintes, ou estamos
pelo contrário, a dirigir-nos aos Estados e a pedir aos Estados que tomem ações para adaptarem, modernizarem, atualizarem o direito fiscal internacional tal como ele foi concebido pela OCDE desde, enfim, o primeiro modelo. Isto é, a pergunta é a de saber se o planeamento fiscal agressivo pode ser uma censura para com o contribuinte ou se, pelo contrário, o que nós estamos a fazer é dizer que os Estados e a própria OCDE, e aqui também a União Europeia, têm um direito fiscal que já não é adaptado à nova realidade e, portanto, devem criar novas regras. A minha intuição, neste momento, é de que a resposta certa será a segunda e não a primeira, dada a dificuldade de, em termos jurídicos, nós podermos censurar o comportamento de um contribuinte que seja qualificado sob a forma de planeamento fiscal agressivo. Se tentarmos, mesmo assim, encontrar as suas fronteiras perante a elisão fiscal, sabemos também das dificuldades que este conceito já nos causa. Dependendo dos ordenamentos, há ordenamentos em que a jurisprudência é mais desenvolvida, mais pormenorizada, já trouxe segurança jurídica ao contribuinte, e outros em que nem por isso, e portanto o conceito de elisão fiscal ainda é algo que traz muita incerteza ou insegurança, mas seja como for, o próprio conceito de elisão fiscal, que já é, enfim, um conceito com o qual lidamos diariamente no direito fiscal, mesmo esse é muito difícil de definir. É difícil de definir e é normalmente utilizado para descrever os esquemas dos negócios que têm o objetivo de reduzir a carga fiscal, embora os esquemas em si pudessem ser estritamente legais. Isto é, numa interpretação, pelo menos numa interpretação literal da lei fiscal, esses esquemas seriam estritamente legais. A questão depois que nós normalmente discutimos é, obviamente, e está a meias paredes com este conceito, é de saber quais são os limites da interpretação da lei fiscal. Ora bem, o que é que pretende então a União Europeia fazer neste momento com o objetivo de não ficar atrás do movimento internacional liderado pela OCDE e também, enfim, pelos Estados Unidos relativamente a estes problemas? Em primeiro lugar, a União Europeia, eu estou a falar sempre aqui da Comissão Europeia, porque ainda é uma recomendação, pretende que os Estados-membros encontrem critérios comuns de identificação das 10 maiores jurisdições consideradas paraísos fiscais. Eu fiz aqui uma tradução literal de jurisdictions, portanto, teríamos aqui mais corretamente Estados ou regiões com competência fiscal e, portanto, a União Europeia pretende, no caminho da transparência e da luta contra o fenómeno global de planeamento fiscal agressivo, elisão, etc., identificar essas 10 maiores jurisdições. Curiosamente, indo ao revés das recentes decisões da OCDE, e estou a falar de 2009, a Comissão Europeia, a União Europeia, está a tentar propor uma lista negra comum para identificar estas tais jurisdições. E este passo é curioso porque a OCDE declarou em 2009 oficialmente o fim dos paraísos fiscais e uma nova era da transparência fiscal. É uma declaração oficial que vale o que vale, mas tem o papel pedagógico de tentar trazer para o sistema os ex-paraísos fiscais. A União Europeia parece ir numa direção distinta, enfim, cujos efeitos eu não sei se serão os melhores, justamente porque são antipedagógicos, digamos, nesta corrente, ou contra a corrente da OCDE, mas a verdade é que, pretendendo mostrar alguma autonomia e algum dinamismo perante a OCDE, existe esta proposta.
Nas últimas reuniões da plataforma foi acordado que esta identificação em concreto deveria ser tratada no grupo do Código de Conduta, que, como sabemos, tem um papel de ir fiscalizando os auxílios de Estado e quaisquer concorrências fiscais agressivas. Ainda no quadro da coordenação, a União Europeia está a propor que todos os Estados-membros adotem uma cláusula geral anti-abuso. Deixem-me dizer-vos, enfim, para quem não sabe, que recentemente o Tribunal Constitucional da Polónia declarou inconstitucional uma cláusula geral anti-abuso. O que significa que será muito complicado que os Estados, pelo menos através de um instrumento legal, jurídico, ou seja, sem ser por acordo de cavalheiros, que consigam chegar a um acordo sobre uma cláusula geral anti-abuso. A verdade é que a proposta da cláusula geral anti-abuso está numa recomendação da Comissão Europeia e a verdade também é que se vários Estados-membros a introduzirem com as características com que ela está a ser proposta, é possível que o Tribunal de Justiça se arrogue competência para interpretar as cláusulas nacionais. E, dessa forma, aquilo que seria, a partir da soft law, vai se tornar direito vinculativo para os Estados, pelo menos para os Estados que venham a adotar a cláusula, e, obviamente, estou a falar daqueles que a não tenham ou daqueles que ainda não a têm de forma tão conforme com os critérios propostos pela Comissão Europeia. A Comissão Europeia, mais corretamente, na plataforma para a boa governação fiscal estão a ser discutidos também os problemas da dupla não tributação, os relatórios país a país e uma novidade que será apresentada este ano será do Código do Contribuinte Europeu. Para quê? Por aquilo que se conseguiu perceber dos trabalhos que estão a decorrer até agora, este Código do Contribuinte Europeu pretende que as ações BEPS e a corrente agora que tem a ver com a luta contra a erosão fiscal por parte das multinacionais tenha um outro lado, um lado de transparência na relação com a administração fiscal, uma transparência bilateral em que alguns dos direitos do contribuinte europeu fiquem aqui previstos. Para terminar, eu quero só dar uma ideia dos movimentos contraditórios que nós vivemos atualmente no mundo e no quadro de uma ausência de governação fiscal mundial. Não temos governação fiscal mundial propriamente dita, não temos governação mundial, claro que esse é o princípio, mas também não temos governação fiscal europeia. Ainda assim, com os standards internacionais que a OCDE está a propor, nomeadamente em termos de troca de informações, atualmente o standard é a troca automática de informações, foi declarado o ano passado, em abril de 2013, supostamente tem validade internacional, enfim, tenho trabalhos escritos em que critico essa posição. Eu considero que não há uma validade internacional de um standard único, mas a OCDE, mesmo assim, pode-se dizer que está a tentar fazer esse papel de governação global. Talvez o esteja a fazer melhor do que a União Europeia, mesmo assim, porque a União Europeia é o maior palco de concorrência fiscal internacional a nível de impostos de sociedades que presenciamos. Mas deixem-me dar-vos ainda um exemplo dos movimentos contraditórios que vivemos. Por um lado, como eu acabei de dizer e como todos sabemos, no quadro da União Europeia vivemos um período de agressiva concorrência fiscal, caia ela ou não no Código de Conduta, no crivo do Código de Conduta. Ao mesmo tempo, temos regras brasileiras relativamente, enfim, não serão assim tão recentes, mas cuja constitucionalidade está a ser muitíssimo discutida no Brasil e que são parentes das regras SEC, enfim, na sigla inglesa, das regras CFC, em que a legislação brasileira pretende tributar, eu chamo isto tributação extraterritorial, de lucros obtidos por afiliadas e sociedades controladas no exterior,
portanto, afiliadas de sociedades brasileiras e sociedades controladas no exterior. Portanto, esta legislação pretende tributar imediatamente esses lucros, mesmo que algumas destas empresas não estejam situadas em paraísos fiscais. E quando chegamos à definição do paraíso fiscal, eu peço desculpa, tenho este slide em inglês, podem ver no último ponto, uma das condições, um dos critérios é que a taxa, segundo me disseram alguns alunos, nominal, seja inferior a 20%. Ou seja, uma afiliada brasileira num Estado membro da União Europeia, cujo imposto sobre as sociedades, taxa nominal, seja inferior a 20%, vai ser considerado esse Estado da fonte um paraíso fiscal e os lucros aí obtidos serão imediatamente tributados. Regras que são agressivas, digo eu agora, regras que podem configurar aquilo que o professor Alberto Xavier no seu manual denomina de tributação extraterritorial e regras que mostram a desgovernação em termos mundiais das várias orientações. Portanto, um pouco aqui só para vos dar ideia destes movimentos contraditórios e da tentativa frustrada e frustrante destas governações que a OCDE tenta fazer. Eu terminava a minha apresentação agradecendo, enfim, especialmente ao seu professor Alberto Xavier, à mesa e a todos os participantes.